O céu estava pesado sobre o Gólgota. As nuvens densas refletiam a tensão que pairava no ar, enquanto a multidão assistia ao evento com diferentes emoções. Uns zombavam, outros olhavam com desgosto e alguns se mantinham em silêncio, com o olhar perdido na cena diante deles. Jesus, pregado à cruz, sentia a dor física de cada prego perfurando seus pulsos e seus pés. Seu corpo, flagelado e sangrando, era o centro de atenção. Os soldados romanos dividiam suas vestes, apostando em jogos para decidir quem ficaria com o manto. A dor não vinha apenas do corpo. Ela vinha também das palavras cortantes, das zombarias que ecoavam ao seu redor. Alguns na multidão, com desprezo em seus rostos, gritavam: "Se és o Filho de Deus, desce da cruz e salva a ti mesmo." Outros murmuravam palavras de desprezo. Em meio a isso, Jesus, em silêncio, suportava o peso da cruz, o peso dos pecados do mundo e a rejeição daqueles que ele veio salvar. E então, em meio à agonia, Jesus ergueu os olhos ao céu e falou. Suas palavras foram suaves, mas carregadas de poder e significado. Com uma voz marcada pela compaixão e pelo amor, ele disse: "Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem." A multidão se calou por um breve momento. Ali, pendurado na cruz, Jesus rogava perdão por aqueles que o condenavam. A profundidade de seu amor transcendeu a dor que sentia. Jesus, o inocente, pedia a Deus que perdoasse os culpados. Suas palavras ecoaram no coração dos que assistiam, revelando a missão divina que ele cumpria ali. Não apenas a morte, mas o perdão, mesmo para seus algozes. Ao lado de Jesus, 2 homens também estavam pendurados em cruzes, ambos condenados por seus crimes. Eram ladrões, criminosos, vivendo seus últimos momentos de vida na mesma cena cruel que Jesus. Um deles, com o rosto endurecido pela dor e pela amargura, se juntou aos insultos que a multidão gritava ao Filho de Deus. "Se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós", exclamou ele, zombando de Jesus, como se ainda esperasse um milagre para escapar da morte iminente. Sua voz, cheia de escárnio, perfurava o silêncio tenso do Gólgota. No entanto, o outro homem, o segundo ladrão, olhou para Jesus com uma expressão diferente. Ele reconhecia a santidade de quem estava ao seu lado. Mesmo sofrendo, ele encontrou em Jesus uma pureza que ele próprio não tinha. Com uma voz vacilante, ele repreendeu o companheiro. "Nem ao menos temes a Deus, estando sob a mesma condenação. Nós, sim, estamos aqui porque merecemos. Mas este homem não fez nada de errado." Havia um sentimento de arrependimento em suas palavras. O ladrão sabia que estava recebendo o castigo pelos seus erros, mas via em Jesus uma chance de redenção, mesmo em seus últimos momentos de vida. E então, voltando seu olhar para Jesus, ele fez um pedido sincero: "Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino." Jesus, entre dores lancinantes, voltou seu olhar compassivo para aquele homem. Com uma voz suave, carregada de misericórdia, ele respondeu: "Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso." Essas palavras trouxeram ao ladrão a promessa de redenção. Mesmo no fim de sua vida, ele encontrou a salvação e suas palavras ecoaram no silêncio que se seguiu, enquanto Jesus reafirmava seu papel como Salvador até o último momento. A cruz não suportava apenas o peso físico de Jesus, mas também as dores emocionais daqueles que o amavam profundamente. Aos pés da cruz, sua mãe, Maria, observava com o coração despedaçado. Ao lado dela estava João, o discípulo amado, fiel até o fim. Maria, que outrora embalou o menino Jesus nos braços, agora o via pendurado em agonia, consumido por uma dor inimaginável. Seu olhar não era de desespero, mas de profunda tristeza e impotência. Para uma mãe, não havia dor maior do que ver seu filho inocente sofrer injustamente.
Maria, escolhida para ser a mãe do Filho de Deus, agora enfrentava o sofrimento mais amargo. Mesmo no meio de sua agonia, Jesus, com o corpo marcado pelas feridas e a respiração fraca, olhou para sua mãe. Seus olhos, repletos de amor, encontraram os de Maria e, em meio à dor, ele falou. Com voz gentil, ainda que fraca, ele disse: Mulher, eis aí o teu filho. Jesus estava confiando sua mãe aos cuidados de João. Ele sabia que sua missão na terra estava chegando ao fim. E, apesar de sua própria dor, seu coração estava voltado para o bem-estar de Maria. Em seguida, voltando seu olhar para João, ele acrescentou: Eis aí tua mãe. Naquele momento, João compreendeu. Ele acolheria Maria como se fosse sua própria mãe. Essa simples, mas profunda troca de palavras revelou o cuidado e a preocupação de Jesus, até em seus últimos momentos. Mesmo pendurado na cruz, Jesus continuava a se preocupar com os outros, mostrando a profundidade de seu amor e compaixão. Maria ficou ali, ao lado de João, com lágrimas silenciosas escorrendo, vendo seu filho amado cumprir a vontade de Deus até o fim. A escuridão começou a envolver o céu por volta do meio-dia. Era como se a própria natureza sentisse o peso do momento, refletindo o sofrimento e o silêncio entre os presentes. As nuvens se tornaram densas, abafando a luz do sol, e um frio inexplicável tomou conta do Gólgota. As vozes que antes zombavam e gritavam agora se calaram, e um ar de inquietação pairava no ambiente. Jesus, que até então suportava as dores físicas e emocionais com paciência, agora experimentava algo muito mais profundo: o sentimento de estar separado de Deus, seu Pai. O fardo dos pecados de toda a humanidade pesava sobre ele. Aquele que nunca havia conhecido o pecado, agora carregava a culpa de todos. E com isso, a sensação de abandono se tornava insuportável. Em um momento de agonia extrema, Jesus ergueu sua voz. Era uma voz marcada pela dor, e mais que física, era a dor espiritual. Ele clamou: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparaste? Essas palavras ecoaram no silêncio daquele momento. Para os que o escutavam, parecia que o próprio Filho de Deus estava sendo abandonado pelo Pai. Era o grito de uma alma que sentia o peso total da separação de Deus, causada pelos pecados do mundo. Jesus, que sempre esteve em perfeita união com o Pai, agora experimentava a completa solidão espiritual, carregando a culpa que não era sua. Os que assistiam à cena ficaram perplexos. Alguns, sem compreender a profundidade daquele clamor, pensaram que ele chamava por Elias. Contudo, Jesus não buscava um resgate terreno. Seu grito era o reflexo do sacrifício mais doloroso, a entrega total de si mesmo por aqueles que o rejeitaram. Esse foi o ponto mais profundo de sua dor. Ele experimentava o desamparo, para que a humanidade nunca tivesse que enfrentá-lo sozinha. O corpo de Jesus estava enfraquecido. O tempo na cruz, a perda de sangue, as feridas abertas e a exaustão física começavam a pesar sobre ele de forma implacável. Seu rosto estava marcado pelo cansaço e pela dor, seus lábios rachados e secos. A agonia física tornava-se cada vez mais insuportável. Em meio ao silêncio pesado que envolvia o local, Jesus expressou um desejo simples, mas profundo. Tenho sede. As palavras revelavam a fragilidade de sua condição humana, o sofrimento físico extremo que ele estava suportando. Era um pedido de algo essencial, quase um reflexo natural de seu estado corporal. Mas havia algo a mais. Os soldados, em resposta, levantaram uma esponja embebida em vinagre e a colocaram na ponta de uma vara de hisopo, oferecendo-a para que ele bebesse. Aquela bebida amarga não era o alívio que Jesus precisava. Sua sede ia além da necessidade física de água. Representava algo mais profundo, uma sede espiritual,
o desejo de cumprir completamente sua missão, de levar a redenção até o fim. A expressão "tenho sede" não era apenas o clamor de um corpo exausto, era também o reflexo de sua obediência e submissão ao plano de Deus, de sua total entrega até o último suspiro. Ele estava prestes a consumar o propósito para o qual havia sido enviado à Terra. Com essa declaração, o sacrifício de Jesus se aproximava de seu desfecho. Cada palavra, cada respiração, trazia um passo mais próximo da vitória sobre o pecado e a morte. Jesus estava no limite de suas forças. O tempo na cruz havia drenado sua energia e cada respiração tornava-se mais pesada, mais difícil. Ele sabia que o momento estava próximo, o fim de sua missão estava às portas. Ele havia carregado o fardo dos pecados da humanidade, suportado a dor e o sofrimento para cumprir o propósito para o qual foi enviado. Com o corpo exausto e a mente ainda fixa em sua missão, Jesus tomou uma última respiração profunda. Olhou para o céu como se estivesse confirmando com o Pai que tudo havia sido feito de acordo com o plano. E então, com uma voz que parecia ter recuperado uma última força, ele declarou: "Está consumado." Essas palavras, simples mas profundas, carregavam um peso inimaginável. Elas não eram apenas o anúncio do fim de seu sofrimento físico, mas o cumprimento de sua obra redentora. Jesus havia feito o sacrifício supremo, entregando-se completamente para reconciliar a humanidade com Deus. As palavras "está consumado" eram a declaração de vitória sobre o pecado, sobre a morte e sobre a separação entre Deus e os homens. A multidão ao redor da cruz mal compreendia o significado profundo dessas palavras, mas o impacto era sentido. Um silêncio caiu sobre o Gólgota. As trevas que cobriam o céu pareciam simbolizar o encerramento de uma era, enquanto a morte de Jesus marcava o início de uma nova aliança entre Deus e a humanidade. Naquele momento, não era mais uma questão de derrota, mas de consumação. Jesus havia concluído a missão que começou desde o início dos tempos, e sua obra estava completa. O fim estava próximo. O corpo de Jesus, já sem forças, pendia na cruz. O ar ao redor estava pesado e denso, como se até a natureza aguardasse o momento final. Apesar de tudo, havia paz em seu semblante. Seu sacrifício estava completo, mas faltava um último ato: a entrega de seu espírito a Deus. Jesus ergueu a cabeça uma última vez. Seus olhos, cansados, mas serenos, se voltaram para o céu. Com uma voz fraca, mas carregada de certeza, ele pronunciou suas últimas palavras: "Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito." Essas palavras, cheias de confiança e rendição, foram o último gesto de Jesus. Ele não morreu com ressentimento ou medo, mas em total entrega à vontade de Deus. Sua confiança no Pai nunca vacilou, nem mesmo no momento de sua morte. Sua missão havia sido cumprida e agora ele retornava ao Pai. Com isso, Jesus deu seu último suspiro e o silêncio que se seguiu parecia ecoar por toda a terra. No mesmo instante, o véu do templo em Jerusalém se rasgou de alto a baixo, simbolizando que a separação entre Deus e os homens havia sido quebrada. A terra tremeu e as trevas que cobriam o céu se tornaram ainda mais profundas, como se o mundo estivesse lamentando sua morte. A multidão observava em choque. O centurião romano que havia supervisionado a crucificação olhou para Jesus com admiração e com uma voz firme disse: "Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus." Com a morte de Jesus, o sacrifício estava completo. A redenção havia sido alcançada e sua entrega final ao Pai marcou o começo de uma nova esperança para toda a humanidade. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdo inspirador. Deixe o seu like e compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem de fé.